Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Excelência em Conservação de Grãos, nossa aula de número 21. E semana passada, então nós entramos num novo assunto, estamos agora falando sobre MIP, falamos na aula passada, fizemos assim uma introdução ao tema e hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre as pragas que atacam a armazenagem de grãos. Nós vamos falar um pouquinho então sobre insetos, vamos falar um pouquinho sobre fungos, vamos fazer um panorama geral. Vale lembrar aqui também, pela amplitude desse assunto, é um assunto muito amplo, muito vasto. Então a nossa aula aqui, obviamente, a gente vai tentar aqui fazer um resumão do tema. Nós vamos fazer algumas abordagens, tratar de alguns tópicos, falar de algumas questões importantes, que são importantes a gente comentar aqui em relação às questões envolvidas na parte de desenvolvimento, proliferação de pragas, o seu comportamento, como que elas se desenvolvem. Então a gente vai dar um panorama geral, abordando esse tema, mas obviamente não vai ter como a gente aqui ser exaustivo nesse assunto, porque isso nos demandaria horas e horas e horas. Então nosso objetivo aqui também não é trabalhar o tema de uma forma exaustiva, a um nível acadêmico, por exemplo, Não, nós vamos aqui abordar o assunto MIP, Manejo Integrado de Pragas, nós vamos fazer alguns comentários, também sobre as pragas que se desenvolvem na massa de grãos, e a gente fazer um apanhado geral desse assunto, E lembrando novamente também, como eu já comentei no finalzinho da nossa aula anterior, eu acredito assim, gostaria de recomendar isso de novo, É muito válido, se você aí de repente tiver condições, puder investir em alguma literatura sobre esse tema, Eu falei na aula passada então sobre o livro editado ali pela editora Grãos Brasil, MIP, Manejo Integrado de Pragas. É um livro excelente, um livro bem prático, um livro muito didático e creio que seja um bom investimento, vale muito a pena para quem está aí cuidando de um silo, cuidando de uma unidade de armazenagem e que precisa estar atento a essas questões que envolvem aí também o manejo de pragas. Mas vamos para o nosso conteúdo então hoje, pessoal. Então quando nós vamos tratar sobre esse assunto, sobre a proliferação ou desenvolvimento de pragas que atacam os grãos armazenados, é muito importante a gente levar em conta o seguinte: nós estamos tratando ali de um imenso ecossistema formado então na massa de grãos, onde nós temos vários elementos, vários agentes interagindo entre si. E a gente pode classificar então esses elementos aí que fazem parte, que compõem, então essa estrutura, todo esse ecossistema que é formado ali na armazenagem de grãos, nós podemos dividir então esse ecossistema praticamente em dois grandes grupos. A gente vai colocar uma imagem aí na tela, se você quiser acompanhar aí, dá uma olhadinha. Olha só, nós temos então nesse ecossistema formado aí dentro da armazenagem de grãos, esses dois grupos que basicamente são o meio biótico, que seriam os insetos, fungos, pássaros, os roedores, ou seja, os seres vivos, que têm aí a sua ação dentro da massa de grãos ou que estão de repente presentes ali ou podem vir a se fazer presentes e obviamente vão causar impactos e alterações na maneira como esse ecossistema funciona. Além do meio biótico, nós temos então também, se você quiser acompanhar ali na tela, o meio abiótico, que seria o quê? Vamos dar uma olhadinha ali. O meio abiótico seria então as características do ar intergranular, onde nós temos ali a influência então da temperatura, da umidade relativa, o teor de umidade do produto também, do grão armazenado, nós temos a presença de impurezas, nós temos as matérias estranhas. A gente já falou isso na aula sobre impureza e matéria estranha, a diferença, a impureza é aquilo que faz parte do grão, são fragmentos do grão, são grãos quebrados, são pedaços de grão, Então as impurezas são substâncias ou fragmentos que compõem a estrutura do grão. Então grãos quebrados, pedaços de grãos são tratados como impureza, enquanto matéria estranha é aquilo que não faz parte do grão, ou seja, nós temos pedrisco, temos terra, temos outros elementos que não fazem parte do grão. Isso seriam então as matérias estranhas. E o que mais nós temos na tela ali? Nós podemos ver também a presença do oxigênio, as características então
do ar intergranular que a gente tem ali dentro dessa massa de grãos e também se há ou não presença de inseticidas. Tá? Então nós temos esses dois grandes grupos, o meio biótico, né, que seriam então os seres vivos que podem estar presentes ali nessa massa de grãos, e o meio abiótico, que corresponde então, né, à estrutura e à presença de outros agentes. E obviamente esses dois meios, biótico e abiótico, interagem entre si. E aí do resultado dessas interações é que nós vamos ter então os resultados. Olha, esse ecossistema, né, formado por essa massa de grãos, por essa estrutura de armazenagem, o grão armazenado, ele é viável para o desenvolvimento, para a proliferação de pragas, ou ele é inviável? Ele favorece ou não favorece? Né? Então, os insetos, os fungos, eles encontram ali, né, um meio adequado para o seu desenvolvimento ou não. Então, é basicamente dessa interação entre abiótico e biótico que nós temos, então, os resultados aí que vão determinar se a nossa massa de grãos ela é vulnerável ou não, né, se ela está numa situação suscetível ou não a um ataque, né, de fungos e pragas aí que deterioram e que nos trazem prejuízos na armazenagem de grãos. Então, falando, né, sobre pragas que atacam a massa de grãos, nós podemos dividir, né, em dois grupos principais, aí, falando de insetos. Né? Nós temos então o grupo dos lepidópteros, que basicamente são as traças, né, aqueles insetos de superfície que geralmente povoam aí a superfície da massa de grãos, e é possível a gente ver, por exemplo, quando se vai fazer alguma inspeção dentro do silo, dentro do armazém, no momento que faz alguma movimentação, que há alguma movimentação de ar ou entrada de luz, de claridade, né, esses insetos eles se movimentam. Né? Então a gente de repente movimenta, entra dentro do silo, entra dentro do armazém e percebe aí uma revoada de insetos, né? Geralmente são esse grupo aí, né, que seriam os lepidópteros, no caso as traças, né, que são então esses insetos de superfície. E temos também os coleópteros, né, que seriam aí os carunchos, gorgulhos, os besouros, e esses então eles povoam aí qualquer região da massa de grãos, tanto superfície quanto o centro da massa. Então, onde eles encontrarem aí uma condição favorável para o seu desenvolvimento, né, existe a possibilidade de ocorrer a presença deles. Então, falando de insetos, basicamente a gente tem esses insetos então de acordo com a sua atividade, com a maneira como eles se desenvolvem, se reproduzem, o seu ciclo, né, a maneira como eles atuam e como atacam a massa de grãos. A gente tem eles então basicamente separados, aí, divididos em três grupos principais. Dá uma olhada aí na tela, né? A gente vai colocar uma tabela onde vai comentar um pouquinho sobre isso então, né? Então nós temos aí, acompanhando a tabela aí na sua tela, as pragas primárias internas, né, que são aquelas que atacam aí os grãos inteiros, sadios, né? Elas perfuram os grãos e penetram dentro do grão então para complementar então o seu ciclo de desenvolvimento. E enquanto ela se desenvolve, então, né, ela se alimenta então de todo o interior do grão e possibilitam ali então, devido a essa atividade, a se alimentarem dentro do grão, então esse grão acaba sendo deteriorado, né, então isso acaba também possibilitando o desenvolvimento de outras pragas, e geralmente aí então nós temos uma porta aí de entrada para a ação de fungos, né? Então esse inseto, né, pela sua forma de atividade, pela maneira como ele se desenvolve, né, ele pode vir a causar outros problemas, né, pode vir a promover então ou a facilitar, né, o desenvolvimento de fungos também na massa de grãos, né? E voltando ali para a tabela então, né, um dos exemplos que nós temos ali dessas espécies então seria a Rhizoperta dominica e os citofilos, né, que são aí pragas conhecidas aí do pessoal da armazenagem de grãos. Voltando novamente, né, para a tabela, nós temos ali então as pragas primárias externas, né? Essas pragas então seriam aquelas que destroem a parte exterior do grão, né, a parte da casca, e posteriormente alimentam-se da parte interna, sem no entanto se desenvolverem no interior do grão. Então esse inseto ele se desenvolve na parte no exterior, né? Não, ele não vai para dentro do grão para se desenvolver ou para completar seu ciclo ali, né? Então o que acontece? A destruição do grão é apenas para fins de alimentação. E os exemplos, né, então, desse grupo de pragas primárias externas, né, seriam aí a Traçaplodia interpunctella, né? Nomezinho complicado aí, né, pessoal? Voltando então novamente para a tabela, nós temos aí também
as pragas secundárias, né? E geralmente as pragas secundárias, né, são na verdade as primeiras a atacarem os grãos. E isso por uma questão muito simples. Dá uma olhada ali na tabela. Vamos voltar ali na tela. Olha só. As pragas secundárias, então, né, elas são aquelas que não conseguem atacar os grãos inteiros, né? Pois requerem que os grãos estejam danificados ou quebrados. Então, esse tipo de pragas, as pragas secundárias, né, muitas vezes elas conseguem entrar onde já teve então a ação de pragas primárias internas, né, que são aquelas que perfuram o grão e entram no grão. Ou então, e o que é o mais provável, o que na verdade é o que mais acontece, né, essas pragas secundárias elas acabam atacando então, né, o que acontece? As impurezas. Elas se alimentam de grãos quebrados, de fragmentos, de pedaços de grãos que estão ali dentro da massa de grãos. Então, por isso é muito importante, né, que a gente tenha um processo de limpeza adequado, né, eficiente, que a gente armazene o grão livre de impurezas, porque as impurezas, obviamente, elas são ali um habitat perfeito, né, e geralmente os primeiros focos, os primeiros problemas que a gente tem com o ataque de pragas na massa de grãos são por pragas secundárias, né, como a gente pode ver aqui na tabela, que atacam então pedaços de grãos, fragmentos de grãos, né, grãos partidos, né, porque é um alvo mais fácil, obviamente. Então ela se desenvolve e busca esse tipo de impureza na massa de grãos, vamos dizer assim, né. Então elas requerem que os grãos, voltando na tabela, né, requerem que os grãos estejam danificados ou quebrados para deles se alimentarem. E essas pragas ocorrem na massa de grãos quando esses são trincados, quebrados ou mesmo danificados por pragas primárias, né, como nós já comentamos. E multiplicam-se rapidamente e causam prejuízos elevados. E uns exemplos aí, né, dessas pragas, então, né, são o Cryptolestes, né, o Tribolium castanium, que é um dos vilões aí, a gente ouve falar muito, né. Então são basicamente aí, temos outros exemplos. Então basicamente os insetos que atacam a massa de grãos, eles se dividem aí nesses 3 grupos de classificação. Então os insetos, né, eles basicamente têm 4 fases aí no seu 4 estágios aí no seu desenvolvimento. Dá uma olhadinha aí na tela, né, a gente vai poder ver isso um pouquinho melhor. Então olha só, eles começam então, né, obviamente pelo ovo, depois eles têm a fase, né, de desenvolvimento ali que seria a larva, finalmente a pupa e então o inseto adulto, né? Então basicamente são esses os 4 estágios que a gente pode ter aí no desenvolvimento dos insetos. A gente vai colocar mais algumas imagens na tela agora, para a gente poder ver isso. Por exemplo, dá uma olhada aí, né, os 3 estágios, né, do desenvolvimento do Tribolium castanium, né, que é uma praga secundária, né? Então nós temos ali, acompanhando na tela, né, a imagem, a foto A. Entre A e B nós temos ali, né, a fase da pupa, né, entre A e B a fase da larva. A foto a C seria a pupa, né, e o D o inseto já adulto, né. Então aí nós temos as imagens aí, né, do Tribolium castanium e as suas fases de desenvolvimento. Então nós temos ali a larva, a pupa e o inseto adulto. E acompanhando mais uma imagem agora, né, se você quiser acompanhar também na tela, né, a fase de desenvolvimento do Lasioderma sericorni em grãos de soja. Dá uma olhada só, as fases do desenvolvimento ali do besourinho dos cereais, né, que é conhecido em grãos de soja, né. E nós temos ali a imagem A, então, né, a postura do grão, né. Na imagem B nós temos a larva, na imagem C nós temos então já a pupa, né? E na imagem E nós temos a pupa dentro do grão e na imagem F aí nós temos já o inseto ali também dentro do grão adulto já, né? Então seriam aí também algumas imagens para a gente ver aí, né, da questão, em relação a essa questão do desenvolvimento, né, dos insetos, né? E trazendo também alguns exemplos de insetos que atacam aí a massa de grãos. Vou colocar mais uma imagem na tela aí, onde nós temos alguns exemplos, né? Nós temos ali o primeiro, a Rhizoperta dominica, nós temos o Cytophilus oryzae, nós temos o Acanthus, o Bectus, e a figura 1D ali nós temos a Lisoderma, né? A figura 1E nós temos ali o Cetotroga, na figura 1F a Hephaestia e na figura 1G nós temos a Hephaestia elutela. Então são alguns insetos aí para a gente também dar uma olhadinha. Obviamente, como eu falei no começo, né, a gente não vai poder aqui fazer uma aula extensa, não vamos poder catalogar aqui todas as espécies de insetos, né? Então por isso é muito importante, né, como eu falei no começo,
né, você de repente buscar aí alguma literatura, algum material que você possa ter à mão aí para fazer também essas consultas, né? Então agora a gente vai ver aí também uma tabela onde nós vamos mostrar aí algumas espécies de insetos e as suas temperaturas mínimas e ótimas, né, para o seu desenvolvimento. Dá uma olhadinha aí na tela, olha só. Então nós temos essa tabela aí, né? Se você quiser acompanhar junto aí, né? A primeira linha, né? O Cytophilus oryzae, né? A temperatura mínima de 17 graus e a faixa ótima de temperatura aí de 27 a 30, né? Então se a gente pegar aí todos os insetos aí, nós temos Oryzaephilus, nós temos o Tribolium confusum, temos o Tribolium castaneum, aí, né? Temperatura mínima de 21, 22 graus, temos a Lysoderma, temos Cryptolestes, temos a Rhizoperta dominica ali na penúltima linha, né, com 23 graus, temperatura mínima. E todos esses insetos, então, a gente for olhar temperaturas mínimas ali para o seu desenvolvimento, vão aí da casa dos 17 até os 24 graus, né? Ou seja, abaixo disso se torna inviável então a condição de temperatura para o desenvolvimento dessas espécies de insetos. Então daí a gente vê a importância de a gente conseguir uma boa condição de resfriamento da massa de grãos, né? É óbvio, a gente já sabe disso, temos ciência disso, né? Pelo nosso clima, nossa condição climática, nossa característica de clima a nível de Brasil, especialmente em região centro-oeste e norte, vai ser muito difícil a gente com um sistema de aeração convencional, por exemplo, conseguir levar a massa de grãos a temperaturas aí abaixo de 17 graus, né? Então, como é ali o caso, né, se a gente voltar na tabela, podemos ver ali do Cytophilus oryzae, né, temperatura mínima de 17 graus para o seu desenvolvimento. Com a aeração convencional a gente não vai conseguir esse tipo de resultado. Obviamente a gente vai necessitar de refrigeração artificial, nós vamos necessitar de algum uso de algum aparato tecnológico que nos permita resfriar a massa de grãos a temperaturas abaixo disso. Mas eu gostaria de chamar a atenção sua, dar uma olhadinha novamente na tabela, quanto às temperaturas, as faixas de temperaturas ótimas. Então, começando lá pelo Cytophilus oryzae até o Trogoderma granarium, que é o último da tabela, nós temos então aí basicamente temperaturas, uma faixa ótima de temperatura, colocando todo esse grupo aí de insetos que a gente vê nessa tabela, de 27 a 37 graus. Obviamente você há de concordar comigo que temperaturas de 27 a 37 graus para a conservação de grãos são extremamente altas, né? Então não é temperatura, não é uma faixa de temperatura adequada para a gente armazenar e para conservarmos grãos, né? Então o ideal, né, é que a gente tenha grãos armazenados, aí as literaturas falam isso, né, com até 18 graus. Né? Obviamente, para a nossa condição de clima, é muito difícil a gente conseguir isso sem tecnologia. Mas 27 a 37 graus, convenhamos, é uma temperatura muito elevada, não é nem um pouco favorável para uma boa conservação da massa de grãos. Então, com temperaturas altas, né, nós já falamos isso, né, nas aulas onde tratamos sobre conservação de grãos, sobre metabolismo, sobre a atividade metabólica do grão, né, uma faixa de temperatura aí dentro dessas margens aí 27, 37 graus, nós temos um metabolismo muito acelerado da massa de grãos, então nós temos prejuízos em outras pontas também, nós temos prejuízos pela atividade metabólica do grão, com quebra técnica, com consumo de proteína, de matéria seca, né? Então, o próprio aquecimento da massa pela atividade metabólica do grão. Então, essa não é uma faixa, né, que se recomenda armazenar grãos, né? Então, uma vez que a gente pelo menos conseguir manter a massa de grãos abaixo, né, dessas temperaturas aí ditas ideais, entre 27 e 37, a gente conseguir pelo menos, né, armazenar aí na casa de 22 graus, 23, nós já estamos aí mantendo a nossa massa de grãos numa situação um pouquinho mais segura já, porque nós já estamos saindo fora, então, né, dessa condição de temperatura que seria então ideal para o desenvolvimento dos insetos. Mas a gente vai colocar uma outra tela aí também agora para a gente falar então sobre o desenvolvimento, sobre a proliferação. Dá uma acompanhadinha aí. Vamos para outra tela. Então nessa tabela aí você pode estar acompanhando, né, nós temos o efeito da temperatura então sobre o desenvolvimento das pragas. Então dá uma olhada ali, né, nós temos uma faixa de temperatura que vai de
menos 25 a menos 15, onde ali o inseto morre em menos de 1 hora, de menos 10 a menos 5, morte em algumas semanas ou meses. De 3 a 5 graus, os insetos eles param de se movimentar. De 5 a 13 graus é uma mortalidade lenta então da população, né? Então a população de insetos ela começa a morrer lentamente. De 13 a 25 graus nós temos um lento crescimento populacional. E olha só, de 25 a 32, né, é a máxima taxa então de crescimento populacional aí de insetos. Então, 25 a 32 graus nós temos aí uma faixa ótima de desenvolvimento, né? Então é preciso a gente ter essa consciência e buscarmos ao máximo, né, fazermos o máximo de esforço para que a gente consiga manter a temperatura da massa de grãos abaixo de 25 graus. Então, como comentei há pouco, se nós conseguirmos levar o grão aí a 22, 23 graus, né, vai ser excelente. A gente vai estar conseguindo tirar o grão, né, de uma faixa bastante vulnerável, né, ou bastante propícia, né, para a proliferação e para o desenvolvimento, né, dos insetos. Então, voltando ali na tabela, né, de 32 a 35, né, então já tem um crescimento populacional então mais lento. De 35, temperatura máxima então para reprodução, então acima de 35 graus o inseto já não se reproduz mais. De 35 a 42 as populações podem morrer, e de 45 a 50 graus morte em menos de um dia, 50 a 60 graus morte em menos de 1 hora, e acima de 62 graus morte em menos de 1 minuto. Então também tem algumas técnicas coadjuvantes, a gente vai falar sobre isso, né, que trabalham com a questão da temperatura, né, onde se eleva a temperatura das estruturas, enfim, das máquinas, para temperaturas onde provocam aí, né, a morte dos insetos, então com temperaturas aí acima dos 60 graus. Né. Mas obviamente a gente for falar ali de grãos, né, com temperaturas acima de 35, 40 graus, né, a gente está com o grão armazenado a essas temperaturas, obviamente a gente já não vai mais ter só problema com o desenvolvimento de inseto, a gente já vai estar colocando esse grão numa situação de risco extrema. Então muito provavelmente a gente já vai ter perda de grão simplesmente pela sua atividade, pelo seu metabolismo, que vai se acelerar e esse grão vai se deteriorar, né? Então a gente precisa focar mesmo, né, na questão do resfriamento da massa de grãos. Nós precisamos manter os grãos fora da faixa ideal para o seu desenvolvimento, para a sua proliferação, né, para o seu crescimento, né, para o crescimento dos insetos. Então nós precisamos buscar ao máximo trazer a massa de grãos para temperaturas aí abaixo dos 24 graus, 21, 22, né? Eu sei, a grande maioria das regiões brasileiras 24 graus é luxo, né? A gente conseguir manter a massa de grãos numa temperatura 24 graus é considerado ótimo, né? Porque o nosso clima infelizmente não nos favorece, não nos proporciona condições de obtermos um grande resfriamento da massa de grãos, né? A menos que se tenha, né, um sistema de refrigeração, né, alguma tecnologia nesse sentido, o que obviamente também, por mais que seja um investimento alto, vai trazer com certeza os seus benefícios e vai evitar grandes problemas. Além dos insetos, nós podemos também ter problemas na massa de grãos com a presença de ácaros. E o ácaro, né, pelo seu tamanho, por ser muito pequeno, se torna difícil de ser detectado visualmente. E também por ele ter uma característica, uma coloração um tanto transparente, né? Então a maneira ou a forma como se detecta geralmente a presença de ácaros na massa de grãos é pela presença de odores ou cheiros estranhos, né, na massa de grãos que não são natural, não é um odor natural, não é um cheiro natural do produto, do grão, né? Então por isso, mais uma vez, né, a gente falou numa das últimas aulas aí sobre conservação de grãos da importância, né, de uma inspeção visual, né? A tecnologia ela está ali para monitorar, para obter dados, né, de temperatura, de umidade relativa, mas a nossa tecnologia ainda não consegue detectar certos agentes, né, como no caso o ácaro, né? A tecnologia não vai conseguir sentir o odor lá, o diferente na massa de grãos e perceber, olha, tem ácaro. Então por isso é muito importante essa inspeção física e visual da massa de grãos. Os ácaros, então, a forma de se detectar geralmente ocorre, né? Foi lá, fez uma inspeção, subiu no silo, subiu no armazém, percebeu ali um odor diferente, um odor estranho,
né, pode ser uma das evidências aí da presença de ácaros na massa de grãos. E quanto ao seu desenvolvimento, se você quiser acompanhar aí na tela, a gente coloca também uma tela aí para você. Uma característica importante dos ácaros, né? Os ácaros, então, eles encontram um ambiente altamente favorável ao seu desenvolvimento e proliferação quando a umidade relativa ultrapassa os 75%. Isso falando de soja, por exemplo, vamos falar teor de umidade de equilíbrio da soja com umidade relativa de 75%, nós vamos ter teor de umidade aí na casa de 14,5%, 15%. Tá? Então já é um teor de umidade um pouco mais alto. Mas olha só, voltando à imagem ali na tela, com umidade relativa abaixo de 60% ou grãos com teor de umidade abaixo de 12%, não há condições de sobrevivência favorável aos ácaros. Então, a gente falou bastante aqui também já sobre a questão teor de umidade na massa de grãos. Ácaros e fungos, eles dependem do teor de umidade para o seu desenvolvimento. Então aqui mais uma questão importante sobre a questão do teor de umidade. Quando nós deixamos o grão numa condição segura para armazenagem, nós temos o tempo seguro de armazenagem que está diretamente ligado à atividade de água do grão, que é aquela relaçãozinha lá do AW, que é a umidade relativa de equilíbrio dividido por 100, Então a gente já falou isso, se quiser voltar nessa aula, nós falamos sobre atividade de água, isso está diretamente ligado com o tempo de armazenagem. Então para a gente conseguir uma armazenagem prolongada, nós precisamos ter um grão mais seco, teor de umidade mais baixo, e as literaturas, a grande maioria orienta isso, que para uma armazenagem de longo prazo nós devemos então manter o grão em teores de umidade aí na casa de 11%, máximo 12%. E uma vez feito isso, a gente já elimina a possibilidade de termos problemas com o desenvolvimento de ácaros. Tá? Ok, pessoal? Nessa aula, então, nós falamos então sobre as pragas que atacam os grãos armazenados, falamos sobre insetos e falamos sobre ácaros. Na próxima aula nós vamos falar sobre fungos. Temos bastante coisa também para abordar aí sobre os fungos, Como nós já falamos, então os insetos, basicamente eles dependem da temperatura, da condição de temperatura para se desenvolver na massa de grãos. Os fungos já é um pouco diferente. Os fungos, então, o fator chave para o seu desenvolvimento é a umidade relativa, intersticial, ou o teor de umidade do grão. Mas por hoje ficamos por aqui nessa aula. Espero vocês então na nossa próxima aula. Espero que tenham gostado desse conteúdo também. É interessante de repente assistir novamente, pegar e dar uma olhada ali nas telas, nas imagens, E muito legal também, muito importante, se você puder acompanhar também lá no e-book, nas leituras que a gente tem disponibilizado também. Ok, pessoal? Lembrando sempre, não deixe de interagir também lá no nosso canal, lá no nosso grupo no Telegram, E, claro, de fazer o seu relatório, o seu resumo da aula, porque ele vai ser importante para você também no final do curso. Ok, pessoal? Meu abraço, então, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!